Seja bem-vindo à sessão de hoje e vamos falar hoje sobre técnicas de chute. É isso mesmo. E aqui está o nosso script, o que nós veremos na aula de hoje, né? A gente vai falar sobre consciência de chute, sobre prova CESP-SEBRASP, sobre onde está a resposta muitas vezes, sobre termos repetidos, sobre termos peremptórios, balanceamentos da prova, respostas mais completas, como que você deve começar uma prova, invenções do examinador e mais consciência ainda de chute. Então, começando sobre consciência de chute, o que você tem que entender sobre isso? Algo óbvio. Vou começar pelo óbvio. O simples. Quanto mais você faz questões, mais você fica bom em chute. Ah, professor, isso eu já sabia. Ótimo. Você já sabia, ótimo. Mas isso é para te tranquilizar. Se você ainda erra muito chute, é porque você ainda não atingiu o nível de maestria, tá, de chute. Então, você vai adquirindo mais consciência de chute, conforme lá no concurso vai aumentando o seu número. 5.000, 10.000 questões, 15.000 questões, 20.000 questões, né? E aí você vai ficando melhor, cada vez melhor. Você vai treinando. É que eu sempre digo, é engraçado, né? Se você vai aprender a dirigir, você fica lendo manual sobre como dirigir? Não, você aplica, você dirige. Se você quer ser um bom jogador de basquete, você tem que treinar a bola ao cesto. Se você quer nadar bem, você tem que treinar nado. Não adianta ficar lendo sobre como nadar, como bater a perninha. Você tem que entrar na água e fazer questões, é o que é. Então, consciência de chute é bem simples, mas é algo que muita gente subestima. Você vai ficar bom, acredite no processo, tá bom? Aqui eu chuto um número para você, tá? Um número aproximadamente de 20.000 questões no concurso. Ah, professor, é muita coisa. Vai de grão em grão. Vai de grão em grão. Tá bom? É um número bem razoável para você ficar mestre na arte de fazer questões. Ok. Professor, essa foi bem simples, foi. Agora, eu vou já para as cabeças. Eu sei que está muita prova CESP, SEBRASP rolando, e se você não é prova CESP, continua aqui comigo, CESP, SEBRASP, porque pode ser que abra o seu concurso prova CESP, SEBRASP, é uma banca que, apesar dos erros que cometeu recentemente, é uma banca muito respeitada e ela tende a ser uma banca muito utilizada, tá bom? Bom, prova CESP, SEBRASP tem vários tipos, você vai ter que ler o edital, mas nós temos a prova CESP, SEBRASP, né? Eu sou procurador federal, a minha era 2 erradas, anulava uma. Anula uma. Essa vale a pena chutar. Mas, tá? Não é o que tem acontecido no geral. Geralmente, a gente tem visto aí uma errada, anula uma certa. Esta, você precisa tomar cuidado. Cuidado. Por quê? Porque se você parar para pensar, se tem, por exemplo, 120 questões, se você assinalar todas, e se você assinalou 60 questões, desculpa, assinalou 120 questões e errou 60, qual vai ser a sua nota final? Falem aí, liberem o áudio e falem. Né? Desastre. Desastre. Então, você tem que ter estratégia para fazer essa prova. Então, técnicas de chute para CESP, SEBRASP, anotem aí, principalmente Renatinha, Alexandre, o pessoal que vai fazer prova CESP recentemente, vai fazer prova CESP, SEBRASP. Cuidado com o áudio aí, pessoal. Tá? Deixa eu ver quem está com o áudio ligado. Aí, obrigado por isso. Então, vamos lá. Se você nunca viu na vida, é melhor não chutar. Deixa em branco. Vamos imaginar que a sua prova resolveu cobrar uma questão doutrinária sobre o civilista Savigny, do direito francês. Nunca vi na vida, não fez sentido para mim, deixa em branco. Ok? Nunca vi na vida, deixa em branco. Agora, se você já viu na vida, vamos imaginar que você viu lá, cláusula pétrea, um exemplo, tá? Você já estudou a cláusula pétrea, certamente. Só que você não tem certeza se o que a pergunta fala que é cláusula pétrea, você já estudou o assunto, é ou não. Por exemplo, república é cláusula pétrea? Federação é cláusula pétrea? Talvez na hora da prova, do nervosismo e tudo mais, você fique um pouquinho na dúvida. Talvez você fique um pouquinho na dúvida. Aí, você vai ter que chutar.
Você já estudou, correto? Porque se você não chuta, a sua pontuação não sobe. E aí você não passa. Então, você não pode ser um bunda mole, você precisa chutar. Senão, a sua nota não sobe. Tá bom? Não seja um bunda mole. Hashtag não seja um bunda mole. Não seja bunda mole. Tá bom? Quem é bunda mole não passa em concurso. Ah, fiquei com medo, não chutei, não sobe a pontuação. Já estudou o assunto? Já estudou? Ótimo. Chuta. Legal. Mais sobre prova CESP-SEBRASP. O que acontece com a CESP-SEBRASP? Então, você já entendeu que você precisa ter uma estratégia. Existe um número mágico para você deixar em branco? Não. Não existe um número certo. Mas a recomendação é que você deixar poucas em branco. Porque senão a sua nota não sobe. Tá bom? Já vi na prática deixar 5, deixar 10, deixar 15. Essas pessoas passarem concurso. Mais que isso, começa a ficar arriscado. Porque aí você está perdendo a oportunidade de crescer. Então, não saber 10% da prova é razoável. Deixar 10 em branco, 5 em branco, razoável. Tá? Começou a ficar metade em branco, vacilou. Hashtag não seja um bunda mole. Tá bom? Ótimo. Outra coisa. Agora eu vou passar uma técnica avançada. Os iniciantes me desculpem, mas você precisa saber isso. Quando você estiver atingindo uma pontuação de 70% de acerto na prova SEBRASP, CESP-SEBRASP, você vai ter que entender o seguinte: o examinador tende a fazer uma prova equalizada. É dizer, geralmente tem 50% de certas e 50% de erradas. Algumas pessoas fizeram essa técnica e me relataram que deu errado. Por quê? Porque eu falei, só funciona para quem já acerta pelo menos 70%. Você não vai dar errado. Por que eu estou falando isso? Porque, ora, se você fez a prova e você assinalou, por exemplo, tá? 70 certas e apenas 30 erradas. E tem 20 em branco. Você pode ler as assertivas e analisar se faz sentido chutar. Você não vai às cegas, não. Exemplo prático. Lembra que você deixou 20 em branco? Ora, se tem muito mais certas, abra um áudio aí e responda. Se tem muito mais certas, onde você pode chutar as outras? Vamos lá, pessoal. Pergunta daqueles programas do SBT que ele ligava lá. Onde está o rabo do burro? Né? Pois é. Você vai chutar na errada. Por quê? Porque você já assinalou várias certas. Ok? Ok. Porém, lembra daquilo que eu falei, daquela premissa inicial dessa aula. Se você nunca viu o assunto na vida, deixa em branco, vai. Deixa em branco. Não chuta tudo, não. Você pode perder aquela questão. Vale mais a pena você utilizar essa técnica. Tem uma expressão em latim chamada cum grano salis. Com pitadas de sal. Tá bom? Com comodidade. Então, comodidade não. Enfim, com moderação. Legal. Então, essa é uma técnica avançada. Quando você estiver mais avançado, você pode aplicar ela sim. Ela não vai funcionar se você estiver acertando, por exemplo, 50%. Por quê? Porque você não tem a matemática a seu favor aí. Tá? Joia. Vamos aqui avançar nas técnicas. Alguma dúvida sobre técnica de chute CESP-SEBRASP? Não? Essas são as técnicas CESP-SEBRASP. Tá bom? Bom, agora vamos falar sobre termos repetidos. É muito comum a assertiva A falar assim, ó, X, Y, Z. X é o legislador brasileiro, tal. Y é o quórum para votar é. X é nas duas casas. Beleza. E aí a B tá só X. A C tá YX. Opa, desculpa. A C. A D tá Z. A E tá XY. Vocês estão percebendo que o X repete em tudo? Perceberam? É muito comum que a resposta certa
seja justamente essa que repete mais. Tá? Por quê? Porque o examinador sabe a correta, óbvio, tanto que ele tem o gabarito. Então, quando ele coloca muitas vezes uma mesma coisa, é comum que essa assertiva esteja correta. Isso é técnica, tá? Vocês vão testar isso. Então, imagina que ele falou várias vezes sobre Constituição, Câmara dos Deputados e Senado. Falou várias vezes isso. Em várias assertivas. Provavelmente, você vai ter que assinalar uma que fala sobre isso. Isso é uma técnica. Então, quando os termos são repetidos, você vai ter uma tendência a ser essa a correta. E aqui eu já vou fazer um pequeno pulo, tá? Que é o item 7 da aula de hoje. Ou seja, respostas mais completas. É dizer, geralmente a resposta mais completinha é a correta. Você vai ter que testar esse teste. Você vai ter que testar essa técnica. Funcionou muitas vezes comigo. E por que geralmente o item 7 aqui da nossa aula é respostas mais completas tendem a ser o gabarito? Porque o examinador não quer que seja anulada a questão. Principalmente se for lei seca, né? Principalmente se for lei seca. Obrigado, Alexandre, pela participação. Já reparou isso daí? Já aplicou essa técnica? Por que o examinador faz isso? Porque ele não quer anular. Então, ele pega uma bem completinha e faz assim, bom, essa questão eu vou deixar um brinco. E ele deixa bem completinho. Então, termos repetidos e assertivas mais completas tendem a ser a resposta correta. Certo? Estão gostando? Legal. Então, vamos lá. Agora, a gente vai para o item 6, que eu vou falar sobre balanceamento da prova. O senhor está gravando a aula hoje? Está gravando, sim. Ah, beleza. Desculpa. Balanceamento da prova. O balanceamento da prova, isso daqui é para questões de múltiplas escolhas. Questões de múltipla escolha. Qual? A, B, C, D e E. O que você vai fazer? Essa aqui também é uma técnica avançada. Quando eu digo técnica avançada, você tem que estar acertando 80% da prova. Quando que você vai fazer sentido isso daqui? Ó? Você assinalou. Lembra que o examinador tende a fazer uma prova equalizada? Lembra, né? Você assinalou 25A, 5B, 20C, são 100 questões, tá? D, você assinalou 20, e aqui 20. Onde você vai chutar? É uma possibilidade. Se você estiver acertando, técnica avançada, 80%, você pode matematicamente chutar na B, que você tem matematicamente uma chance de acertar. Quem já fez isso alguma vez? Deu certo, Tati? Deu? Excelente. Pode liberar o áudio, se for. Pode compartilhar. Eu fiz isso na prova do Rio. E deu certo? Acertou algumas? Deu, acertei algumas. Excelente. Obrigado por compartilhar. Excelente. Bem simples. Chegamos aí a esse daqui. Agora, nós vamos para como que você deve começar uma prova, tá? Essa aqui não exige muita explicação, não. Essa daqui é bem simples. O que acontece? É mais fácil você encontrar os erros, tá? É mais fácil você encontrar os erros do que o que é certo. Então, você pode muito bem começar a prova na raça. Ou seja, começou o seu simulado, começou a sua prova, cadê os erros? Ah, o prazo não é esse para processo civil, lá o prazo para recurso. Ah, o prazo para uma questão lá, na sua prova está 10 e você sabe que é 15. Vai encontrando erros. O quórum para emenda constitucional não é 2/3, está errado, é 3/5. Já vai rabiscando a sua prova. Pode rabiscar a sua prova sem ser medo de ser feliz. Então, é muito fácil você começar. Quando eu estava no nível bem avançado, eu matava mais da metade da prova matando os erros. Em meia hora, 40 minutos. Tá errado. Isso é prática, tá, pessoal? Matava metade da prova encontrando os erros. Isso é uma técnica avançada, mas com o tempo você vai ficando bom nisso. Legal? Tá. Agora, invenções. Veja, com o tempo, a gente está no item 9. Com o tempo, você concorda comigo que você vai pegar consciência de prova, não vai? Ora, se você já tem experiência, fez 20 mil questões no que concursos, você concorda comigo que se aparece uma coisa muito viajante, tende a ser uma viagem,
tende a ser uma coisa errada? Faz sentido para você? Uma invenção que você nunca viu na vida? É uma probabilidade disso ser só uma enrolação. Se você tem experiência de prova, pode ser uma invenção. Aqui é consciência de chute. Pode não ser, mas aí é técnica de chute, a gente melhora como? Treinando chute. Treinando chute. Tá? E, indo para o final da aula, nós temos aqui mais consciência de chute. Como que eu adquiro mais questões de chute? A resposta óbvia, ela retoma ao começo da aula, que é fazendo ainda mais questões, mas mapeando as técnicas aplicadas. Ou seja, você vai fazendo assim, olha que interessante essa sacada, não sei se vocês já fizeram isso, acho que sim. Você faz, por exemplo, assim, ó, um símbolo, vou abrir aqui para você, uma nova tela. Imagina que tem aqui a questão A. Questão 1. No direito brasileiro, tal. Aí tem A, B, C, D e E. Aí você deve fazer certeza, mas vou... Aí você faz o quê? Você faz uma bolinha, por exemplo, no 1, que significa essa bolinha... Deixa eu fazer uma bolinha bonitinha aqui. Essa bolinha aqui, ó, significa... Vou pegar outra cor. Significa, quando você fizer a bolinha, significa chutou. Alguém aqui já fez bolinha para lembrar que chutou? A Alexandra está rindo. Nunca fez, Tati? Você vai gostar dessa, Tati. Você faz uma bolinha. A bolinha significa estou chutando. Então, você está mapeando o seu chute. Aí você vai colocar assim, ó. Marquei essa, mas fiquei na dúvida com essa. Geralmente a gente erra, né? É um saco. Mas tudo bem. Eu já fiz prova, tá? Eu já fiz prova. Eu sou professor, na verdade, né? Eu já fiz prova para o Mackenzie, já fiz prova para outras faculdades também. Enfim. E aí, o que a gente faz? Você acha mesmo que eu vou fazer 5 assertivas? Que tem mais o que fazer, né? Tenho filho, sou casado, tem mais o que fazer. Então, o examinador, ele faz 2 questões, na verdade. Por isso que o seu trabalho na prova de múltipla escolha é encontrar os erros, amigo. Porque, na verdade, você tem que saber eliminar o que não tem nada a ver, porque o examinador não tem paciência de fazer 5 assertivas, maioria das vezes, tá? Isso aqui é técnica de chute. Técnica de chute é uma questão de probabilidade. Você já achou os erros e, na verdade, você só tem 2 questões da prova. E aí você vai mapeando. E aí você acertou o chute? E aí é treino. Mas esse mapeamento você vai melhorando cada vez mais. Por isso que eu falo, concurso público tem um fator de preparação, mas é aquela velha história. Quanto mais você se prepara, vou anotar essa frase para você gravar no seu coração. Quanto mais você se prepara, menos você precisa da sorte. Porém, saibam, a sorte existe. É por isso que eu sempre falo, estude até o seu dia de sorte. Ah, professor, então você está me dizendo que eu preciso de sorte para passar no concurso? Com certeza. Até para o seu voo ir, até para dar certo a sua prova. Sorte existe, tá, pessoal? Não seja hipócrita. Sorte existe. Até tem um poeta que eles até que para você chupar um pirulito você precisa de sorte. Você pode morrer chupando pirulito. Tem gente que morre chupando pirulito. Tem gente que morre comendo Kinder Ovo. Agora mesmo é uma notícia triste. É verdade. É verdade. Da Bélgica. Não como Kinder Ovo, pelo amor de Deus. Então, você precisa de sorte na vida. Mas por que vai acontecer esse dia? Porque você vai se preparando mais. Pensa comigo. Imagina que a nota de corte é 90%. Várias provas é 90% nota de corte. Várias provas. Só que você sempre fica no 85, 80. Eu fui esse cara. Eu tenho mais de 20 reprovações, só que as minhas reprovações não são assim, passei longe. Não, amigo. Eu passava com 85, e era reprovado. 86, e era reprovado. 83, 84. Ficava ali, sabe? Na luta. Na luta. Até que um dia o sol abre, Deus olha para você e fala assim, não, você merece. Você merece. E aí, por exemplo, lá na minha prova de procurador municipal, eu praticamente gabaritei direito, acho que foi 96%, fiquei em primeiro lugar. Sorte.
Sorte de ter caído coisas que eu sabia mais. Sorte de eu ter acertado a peça, porque eu me preparei, mas podia ter caído uma peça que eu nunca vi na vida. Então, a sorte existe, porém você tem que acreditar no quê? Acredite no processo, acredite no processo, acredite no seu dia, não desanime. É uma fila. E cada um tem o seu momento, tá? Vai ter a prova que vai cair coisas que você sabe mais. Então, estude até esse dia. E o interessante é o seguinte, estatisticamente, quanto mais você se prepara, já disse ali acima, você menos é surpreendido. Menos é surpreendido. Mais vai ficando óbvio. Até uma hora que você passa. Eu sempre falo isso, né? Uma hora você acorda e está concursado. É uma mágica. Às vezes leva 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas é uma mágica. Se eu tivesse desistido, se você desistir, você nunca vai viver essa mágica de vamos descobrir o que acontece se não desistirmos. O que vai acontecer com a sua vida se você não desistir? Já pensou nisso? Tanto de coisa... Né, Alexandre? Tanto de coisa que vai... Alexandre já está comemorando, já. Pô, assim, é isso aí. Tá bom, guerreiros? Bom, essa foi nossa aula, então, sobre técnicas de chute. Alguém está com alguma dúvida? Deixa eu... Aqui. Aí, guerreiros, ó, sala cheia.